Mateus capítulo 12, versículo 5 está escrito, versículo 25 está escrito assim: Jesus, porém, conhecendo os seus... irmãos, isso aqui, por exemplo, deveria ser uma preocupação para todos nós. Para todos? Lógico. Ainda que os pensamentos que você tem armazenado em sua mente não seja, por exemplo, pensamentos de maldade, iniquidade, injustiça, ou até mesmo pensamentos que não são coerentes com a palavra de Deus, com aquilo que Deus declarou, mas às vezes nós se submetemos a armazenar em nossas mentes pensamentos que Deus abomina. E às vezes não se damos conta de que Deus conhece o que nós pensamos. Antes mesmo de proferirmos qualquer que seja a palavra, Deus já sabe o que é que veio aqui. E uma das coisas que nós devemos se atentar e até olhar para a ciência nesse caso. A ciência afirma que um pensamento na mente de um ser humano tem a capacidade de percorrer a 365 quilômetros por hora. Às vezes você tem alimentado pensamentos que Deus não tem para você. E qual é o pensamento que Deus não tem para mim? O meu próprio pensamento. Por quê, pastor? Porque Jeremias disse assim: olha, os meus pensamentos são melhores e maiores do que os teus. Às vezes nós, como cristãos, estamos cheios de nós mesmos, pensamentos humanos, doutrinas humanas, que são pensamentos e doutrinas que não agradam ao Senhor. Às vezes aquele pensamento que vem à nossa mente, que a gente não se policia, que a gente não vigiou o suficiente e ficamos ali tentando imaginar, tentando pensar, tentando descobrir, tentando ver. Ver o quê? O que a gente não precisaria. Porque muitas vezes o que o pensamento projeta é aquilo que já está aqui dentro. Sabia disso? Muitas vezes o que a mente vai projetar é o que você quer, é o seu desejo, não a vontade do Senhor. E por isso, nós precisamos, por exemplo, trazer a palavra de Deus para as nossas vidas e começarmos a entender que os pensamentos que vêm de nós mesmos e que por nós mesmos é produzidos, só tem um final. Qual? Levar o ser humano à destruição. Porque nós, de nós mesmos, não somos capazes de realizar coisa alguma. O que Deus, por exemplo, traz como informação para estes aqui que o ouviam era o seguinte: ele havia libertado um homem que tinha um espírito imundo. Havia um demônio que tinha se apoderado desse homem. Jesus chegou, libertou aquele homem, e os fariseus daquela época chegaram e ficaram assim: nossa, ele libertou porque ele é o maioral, o chefe, o príncipe, ele é Beelzebu, o rei dos demônios. Misericórdia, irmãos. O que era isso? Isso era um pensamento. O que é que, por exemplo, nós pensamos acerca do nosso Senhor Jesus? Porque às vezes nós temos opiniões formadas, pensamentos, por exemplo, já pré-definidos, mas que na verdade são pensamentos que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Nós mesmos é quem produzimos estes pensamentos. Mas Jesus estava mostrando para eles quem Jesus era? Estava, mas eles não queriam reconhecer a soberania, a majestade, o poder e o domínio que Jesus trouxe. Por quê? Porque eles estavam cheios de pensamentos que vinham deles mesmos. Às vezes você depara com alguém, por exemplo, que está passando uma situação difícil, uma vida complicada, e aí você dá uma palavra de fé, você tenta animar, você tenta colocar a pessoa para cima, você tenta, chacoalhar ela, para ver se ela vai para frente. Aí ela tem o quê? Pensamentos
que mesmo diante de uma verdade, mesmo diante de um esforço que você fez para tentar motivar, ela não aceita, ela não adquire aquilo, e ela continua sendo pessimista, ela continua sendo negativa, ela continua sendo o que não era para ser. Por quê? Porque está cheia de pensamentos humanos. O pensamento dos fariseus era que Jesus viria de outra forma, que ele viria talvez cheio de riquezas, de ouros e de pratas, coroado, por exemplo, em uma grande carruagem. Se fosse na época de hoje, ele viria numa limusine, porque se ele viesse num Fusca, ninguém acreditaria nele. Como que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores vai chegar? Não estou menosprezando o Fusca, não. O Fusca também é bom, irmãos. Para quem anda de a pé, misericórdia, um Fusca vai ajudar bastante. É ou não é verdade? Mas hoje, por exemplo, se fosse para a nossa realidade, as pessoas não acreditariam. Por quê? Porque segundo o que eles pensavam e como eles imaginavam, Jesus não viria daquela forma. Bom, ele é Deus, ele pode fazer o que quiser, na hora que ele quiser e do jeito que ele quiser. Se ele quiser, como quis, entrar em Jerusalém em cima de um jumento, irmão, quem é que iria impedi-lo? Mas e o pensamento do povo? Está errado, não é isso aí não. O que havia de vir não é esse que Isaías profetizou, esse não é o Messias, não é esse. Nós não cremos, e por isso nós vamos ficar no nosso próprio pensamento. Nós vamos esperar, porque vai vir coisa melhor ainda por aí. Calma. Sabe aquelas pessoas que, por exemplo, trazem consigo o seu eu sempre aflorado, o seu eu sempre falando mais alto? Pois é justamente o que Jesus está falando. Quando eles pensaram acerca de Jesus, o que não deveria pensar, porque nós temos, por exemplo, esse grande defeito. E se a gente não se atentar, a gente comete o mesmo erro. É mais ou menos assim. Às vezes você olha para alguém e você fala assim: eu não gostei daquela pessoa. Mas você conversou com ela? Você se deu a oportunidade, por exemplo, para pelo menos conhecer? Não, mas eu não gostei. Pois é, você não gostou. Esse é um pensamento que é formado por você mesmo e de você mesmo, o que diz Salomão, o caminho, ou eu até acrescento, o pensamento, o procedimento, quando vem de nós mesmos, só terá uma recompensa igual, morte, porque foi o que Salomão declarou. Às vezes nós estamos colhendo a destruição porque nós pensamos algo de nós mesmos. A mente, irmãos, ela é muito, por exemplo, influenciadora. Inclusive, não sei se você tem a ciência, o conhecimento disso, mas é uma verdade. Quem manda a informação para o corpo é o seu cérebro, onde é formado os pensamentos. Sabe aquele desejo que não deveria existir, que está aí? Pois é, sabe por que ele está? Porque a sua mente mandou, o pensamento veio e você se submeteu para poder servir aquele pensamento. Eu não sei, por exemplo, o que é que as pessoas pensam acerca de Jesus. Não, pastor, eu penso algo de Jesus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Rei, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Salvador. Bom, é isso sim. Bom, deveria ser, mas para alguns não está sendo. Por quê? Por causa de seus pensamentos maliciosos, pensamentos, por exemplo, malignos, que eles trazem consigo. Cuidado, irmãos. Eu sei que Jesus salva, eu sei que Jesus cura, eu sei que Jesus opera maravilhas, eu sei que Jesus faz milagres, mas o importante, por exemplo, é você trazer isso consigo e escolher isso como um estilo de vida, porque isso deve ser não só falado, proferido, isso deve ser vivido. Você deve viver essa prática todos os dias da sua vida. E por que Jesus conhecia o pensamento? Bom, eles não, por exemplo, esse caso eles falaram, mas em outra passagem, Jesus não precisou que eles falassem alguma coisa, eles arrazoavam entre si. O que é arrazoar? É mais ou menos assim. Quem é pai ou mãe aqui, levante a mão, por favor. O pai ou a mãe chega para o filho e dá, por exemplo, um chacoalhão. Sabe aquela chamada de atenção? Está aqui a minha amiguinha. Aí o Lucas pega assim e chama a atenção e ela não gosta. Ela sai. Também. Não, ela não faz isso, né? Faz não.
Graças a Deus. O que acontece? Ela está arrazoando dentro de si. Ela não falou porque ela sabia que se falasse o negócio o caldo ia entornar. Então ela ficou o quê? Ela não disse com palavra, mas dentro dela ela estava falando, não gosto dele, porque ele faz isso comigo, porque é isso, porque é mais aquilo. Os filhos que mais ou menos, né? Quem é que nunca foi criança, né, irmão? Quem é que nunca fez isso, né, Aguinaldo? Aguinaldo não, porque ele sempre foi, né, coroinha, sempre, né? Ele já foi um cara assim, mais diferenciado. E aí ele não teve essas coisas, mas a gente, por exemplo, né, Edmar? Nós, por exemplo, nós éramos Peralta. Nós aprontava mesmo. Né? Então é mais ou menos isso aí. E aí a gente saía batendo o pé e... Até isso aí Jesus sabe o que é que você está falando. Antes de sair aqui, ele já sabe o que veio aqui. Antes do pensamento ser formado, Jesus, por exemplo, já sabe. E o porquê que ele já sabe? Ele falou assim para esses que o ouviam. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: gente, como que vocês... Me perdoe, Jesus não falou isso não, isso aqui é um dialeto meu. Jesus falou assim: como vocês são bobo. Vocês estão dizendo que eu sou Beelzebu? Olha a falta, por exemplo, de conhecimento de vocês. Por quê? Porque todo reino dividido contra si mesmo é o quê? É devastado. Passa para mim, por favor. Além de ser devastado, ele continua dizendo: e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não que a igreja sabe o que é, por exemplo, que Jesus está dizendo aí, que esta casa, que esse reino, quando ele se torna dividido, ele não vai subsistir. Você sabe o que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo que se não subsistir, significa que ele não vai se manter, ele não vai se sustentar. E por que que não se mantém? E por que não se sustenta? Porque ele está rachado no meio, ele está dividido. Bom, do que Jesus está falando? Jesus está falando de uma casa. A casa não é propriamente o ambiente em que nós habitamos, o ambiente em que nós moramos, mas poderia ser. A família, por exemplo, que puxa a corda, cada um para o seu lado, essa família não se mantém, essa família não se sustenta, e daqui a pouco ela vai ser destruída por Deus? Não, porque a brecha nós temos, e o diabo entrou e a destruição provém dele. Por quê? Porque às vezes o marido vai para um lado, a mulher vai para o outro, os filhos vão para outro lugar, nunca pensam no coletivo, eles só pensam, por exemplo, no singular. Está dividida a casa. Mas Jesus não estava falando de casa. Jesus aqui, por exemplo, estava falando de uma pessoa. Jesus estava falando de determinadas ocasiões, que como a Bíblia, por exemplo, é um livro de interpretação, e nós precisamos interpretar da forma que o Espírito Santo nos dá. Bom, pastor, como assim? Para o culto de hoje, a casa que está dividida, muitas vezes eu e você. A casa é o meu coração. Você já parou para pensar como, por exemplo, algumas pessoas chegam na igreja, dona Estela, e elas vêm para a igreja? Não, eu vou para a igreja, hoje é domingo. Algumas vêm por desencargo de consciência, pecou a semana toda, aprontou a semana toda. Aí elas dizem assim: ainda bem que não é o seu caso não, irmãos, e acontece só em outro lugar. Aí eles dizem assim: domingo eu vou para a igreja. Por quê? Porque essa semana foi meio carregada. O que ele está querendo dizer? Essa semana eu aprontei. Aí eles vêm para a igreja para tirar os encargos, né, da consciência e aquela coisa toda, o julgo, o peso e o fardo, pensando que aquilo vai resolver a vida deles. Bom, cada um faz do jeito que quiser. Mas o que é que, por exemplo, eu quero que você entenda? Não vai subsistir porque está rachado, está dividida o coração. As pessoas vêm para a igreja e prestem atenção como é real. Na hora do louvor, na hora da adoração, o que você tem que fazer, meu irmão? Você tem que fechar os olhos, você tem que buscar Deus. Mas o seu coração está dividido, você fica olhando para um, você fica olhando para outro, mas ali não era momento de você buscar Deus? Por que você não buscou? Na hora de orar, na hora de buscar o Espírito Santo, de se envolver, a pessoa até fecha os olhos, em alguns casos, mas a mente está onde? Começou a chover. Será que eu fechei a janela do meu quarto? Seu coração está dividido. Será que eu desliguei o ferro quando eu estava passando a roupa do Lucas? Sério, meu Deus, quando eu voltar a casa pegou fogo. Aí já fica agoniado, fica na igreja pensando se desligou o ferro ou se não desligou. Vai dizer que nunca aconteceu isso. E você às vezes nem presta atenção na palavra. Por quê? Porque o seu pensamento está lá fora.
Seu pensamento não estava aqui. E este é o grande problema. Por quê? Porque Jesus não aceita a gente numa parcial. Ele aceita a gente de uma forma total. Por que que muitas vezes alguns cristãos não conseguem se manter dentro de uma igreja, não conseguem se sustentar num ambiente cristão, não conseguem se firmar, começa bem, depois já para, começa bem, depois já desiste, volta de novo, depois já para de novo. Por quê? Porque o coração não é inteiro para Deus. Porque o dia que o seu coração for inteiro para Deus, Deus também vai se doar de uma forma inteira para você. Porque Ele declarou: achegai-vos a mim, e eu vos chegarei a vós outros. A medida com que você chega, é a medida com que Ele também se doa para você. Por que que muitas vezes nós vemos, por exemplo, dentro da igreja, um grande rodízio? E quando eu falo de rodízio, não estou falando de carne, não. A gente que é um pouquinho mais gordinho assim, ó, no caso eu, o Elídio, o Lucas aqui, ó. Quem mais? Vou incluir meu amigo ali, né, Edmar? Nós somos um pouquinho mais fortes. Aí quando fala em rodízio, a gente já pensa no churrasco, né? Né, Batman? Aí a gente já pensa no churrasco, mas não é isso não. Por que que às vezes, Lucas, nós vemos um rodízio tão grande dentro da igreja? Porque as pessoas não se doam completamente para Deus, o coração delas não estão em Deus. Elas doam, sim, o que elas querem. Elas não se lançam completamente. E por isso, elas não conseguem se manter. Por quê? Porque estão divididas. É aquele, por exemplo, o cristão Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Às vezes ele vem na igreja. Por quê? Porque ele é um simpatizante. Ele gosta, por exemplo, do louvor, ele gosta dos obreiros, às vezes até gosta do pastor. Aí ele vem. Mas espera aí, qual foi a ordem de Deus? Ser um simpatizante ou ser um habitante, o que habita? Pelo menos o que está em Salmos 91 é: aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. As pessoas não conseguem se manter. Quando se trata, por exemplo, de comunhão, de intimidade, as pessoas, por exemplo, elas não conseguem se sustentar. Por quê? Porque o coração está dividido. E isso é um grande problema. Falando de divisão, Salomão falou acerca disso no livro de Provérbios, capítulo de número 1. Diz assim, ó. Provérbios, capítulo de número 1. 18:1, quer dizer. 18:1. Busca seu próprio desejo, aquele que separar é dividir. O próprio Deus, através de Salomão, está deixando para nós e mostrando a nós nessa noite um entendimento para que a gente possa ter o conhecimento e ter a mente também aberta e renovada acerca dessas coisas. Por quê? Porque o próprio Deus está falando assim: gente, vocês deveriam se atentar, porque quando vocês buscam um desejo próprio, vocês vão viver separado. Você pode observar, por exemplo, aquelas pessoas que não gostam, ou que pelo menos trazem como estilo de vida o viver, por exemplo, afastado. Como assim, pastor? Bom, por que que elas escolhem viver desta forma? É porque, em regra, elas, primeiro, são tão cheias de si, manipuladoras, controladoras, e quando as coisas não saem de acordo como elas querem, elas acham que não devem, por exemplo, se socializar, porque é só o grupo dela. É só o grupo que ela quer. Se outra pessoa chegar, ela não aceita. Já ouviu aquela expressão assim, está tudo dominado? Pois é justamente isso. São essas pessoas que têm buscado interesses próprios. Inclusive, na Bíblia, existe, por exemplo, um nome para isso. Qual, pastor? Querem saber?
Pergunta então, qual, pastor? Demônio. Espírito de Jezabel, que quer controlar o ambiente, pessoas e tudo que está em sua volta. E por isso ela começa a separar. Bom, por quê? Vamos para a palavra de Deus, como nós estamos lendo, e você vai entender melhor. O próprio Deus está dizendo assim, gente, quem busca o seu próprio desejo, se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Você sabe o que é insurgir-se contra a verdadeira sabedoria? É ir ou rebelar contra aquilo que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu separação, mas tem crente que se separa, vai ter problema. São orgulhosos, soberbos e presunçosos, por isso que buscam os seus próprios interesses. Só querem para eles. Quando não sai de acordo com como eles querem, então eles preferem rachar, eles preferem dividir. Olha, por exemplo, o que Deus está falando. Insurgir-se contra a sabedoria é rebelar, é ir contra aquilo que estabeleceu da parte de Deus. Deus estabeleceu separação? Não. Deus estabeleceu divisão? Não. Então o que é que Deus estabeleceu? União. Mas as pessoas querem unir? Não, elas querem dividir, elas querem separar, inclusive dentro da igreja. Inclusive no meio do povo de Deus, a divisão, a separação. Isto, por exemplo, não é o diabo que faz, não, irmãos. Às vezes sou eu e você, que vai contra os princípios da Bíblia, que vai contra aquilo que Deus determinou e que Deus estabeleceu. E nós procuramos, muitas vezes, como eu digo, se não estou enganado, Salomão mesmo quem falou, Deus faz tudo perfeito, o homem é que procura muitas invenções. É mais ou menos assim, e nós devemos tomar cuidado com isso, para que a gente, por exemplo, não entre por esse caminho, para que nós não venhamos a provocar divisão, separação, porque isto não foi o que Deus estabeleceu. Alguém, por exemplo, quando ele fala que procura os seus próprios interesses, é aquele que se afasta dos outros. Por quê? Porque ele não sabe se socializar, ele é um antissocialismo. Por quê? Porque é orgulhoso. Ele não aceita ninguém, por exemplo, se aderir ao grupo. Ele não aceita, por exemplo, ninguém se aproximar. Não, ele quer dominar aquela situação, ele quer controlar, ele quer manipular. É ele e é ele. Ele não aceita mais ninguém. Isso é muito sério. Eu já vi, por exemplo, muitas coisas acontecerem mais ou menos nesse sentido, semelhante a este exemplo que eu estou dando aqui para você. O texto de Salomão, de Provérbios capítulo 18, ele descreve atividades antissociais. E o que é isso? São aqueles que buscam seus próprios interesses, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã. Cuidado com o que você fala, cuidado com as suas práticas, atitudes e procedimentos, porque às vezes ao invés de ajuntar, você está separando. Olha o que diz a palavra de Deus, se você, por exemplo, como ela é o nosso manual, quando Deus escreveu lá em... Vou começar pelo Novo Testamento, poderia começar pelo Velho? Velho ou Novo? Qual você quer que comece? Velho ou Novo? Velho ou Novo? Hã? Velho ou Novo? O Velho? Lá em Gênesis 11:6, por exemplo, a língua do povo era uma só, e por isso todo o intento do povo não houve restrição. Tudo que eles intentavam fazer, Deus permitiu. Por quê? Porque eles falavam a mesma língua. Qual era a língua? A língua, o português, o inglês, o espanhol? Não! Talvez seria o aramaico ou o hebraico. Não, também não era essa língua. O que é que Deus, por exemplo, queria dizer acerca disso? Deus estava mostrando que o objetivo era um
só. Qual era? Acrescentar na obra, no reino, acrescentar almas nos céus, porque quando você separa, você tira, você não acrescenta. Eles intentaram fazer uma torre, conseguiram. Por quê? Falava a mesma língua. Você pode olhar, por exemplo, ainda no Velho, quando Deus olhou para Adão, Deus viu que ele estava só, e ele falou assim: não é bom que o ser humano viva só. Foi lá, criou uma mulher para ele, uma adjuntora, uma auxiliadora, e deu a ele, e falou para ele, está aqui, ó, osso do seu osso, carne da minha carne. Adão falou para ela. Olha que declaração, romantismo. Por quê? Porque ele entendeu o propósito. Deus não queria que ele vivesse sozinho. Deus queria que eles fossem dois, mas que de fato os dois se tornassem em um. O que é isso, pastor? O que é isso, Aguinaldo? Eu estou falando do quê? Eu estou falando de unidade, eu estou falando de união. Em Mateus 19, já no Novo Testamento, Deus diz assim, ó: o que Deus ajuntou, não separa o homem. Novamente Deus falando que Ele não apoia a separação, que Ele não apoia a divisão, mas o que Ele apoia, o que Ele estabeleceu em qualquer lugar, seja na escola, seja na faculdade e seja na igreja, entre os irmãos, é a união. Oh, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Que sorriso, pastor? O que é isso? Eu não vou com a cara dela. Ah, você está dividido, Jezabel. Eu não sabia. Nós temos que orar, mandar esse capeta embora, porque ele está muito caro, nós temos que mandar ele para lá. Tirar esse espírito, tirar essa confusão, tirar essa ciumeira, tirar essa bagunça, irmão, pelo amor de Deus, você é casa. Agora, casa de quem? Era para ser casa de Deus, não abra a tua porta para estranho. Não abra a tua porta para estranho, não, fica firme na palavra, olhe para aquilo que Deus estabeleceu. Você pode ver, por exemplo, quando o marido briga com a mulher, a casa está dividida, vai acontecer divórcio. Quando o filho briga com o pai, briga com a mãe, vai acontecer separação, o filho vai sair de casa. Quando o sócio briga com o outro, vai destruir, vai acabar com a sociedade. Por quê? Porque a divisão, diga assim, porque a divisão só traz destruição. Cuidado. Às vezes a pessoa se aproxima da gente para poder nos inflamar acerca de outra pessoa. Como assim, pastor? Verdade. Vou mostrar isso aqui para você, por exemplo, na palavra de Deus. Mas antes de chegar lá, eu quero mostrar para você, por exemplo, no Salmo 133, algumas bênçãos que nós não recebemos se a gente não estiver na unidade. Se a gente não estiver em comunhão, nós não vamos receber, irmão. O marido, se não estiver unido com a mulher, não recebe. O filho, se não estiver unido com o pai, não for submisso, não recebe. Inclusive tem filhos que não dão importância para isso. Inclusive tem pais também que não dão importância para isso. O quê? A bênção. A bênção, ela é benéfica para quem está pedindo. Você chega e fala, benção, pai. E o que o pai fala para você? Você já parou para pensar, já pesquisou na Bíblia a importância da bênção de um pai sobre a vida do filho? Olhe para a história de Jacó, olhe para a história de Isaac e veja quando é que eles abençoaram seus filhos. É mais ou menos assim. Então, às vezes nós não se atentamos para isso. E por isso, talvez, Deus não tenha abençoado a gente como deveria. Sabe por quê? Porque está dividido até no pensamento. Está dividido nas ideias, está dividido. Dentro da casa está dividido, mas está morando tudo junto, mas está dividido. Dormindo em cama separada. Um dorme na cama, outro dorme no sofá. Você está dividido, meu irmão. Ô, meu irmão, você tem coragem de falar que você é cristão ainda? Só porque você não quer dar o braço a torcer para ir lá pedir perdão? Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, o diabo está tomando conta da sua vida, você vai acordar quando? Quando você vai acordar para poder despertar? Às vezes você está ofendida, deixou ser ofendida por algo que você ouviu. Ah, mas falaram isso para mim, e daí? Errou quem falou, errou. E errou você também, que ficou chateado, que ficou magoada. Os dois estão errados, está dividido. Não queira colocar a culpa não, porque o que mais temos hoje, por exemplo, é Adão. A culpa é da mulher. E a doa, se é que existe. A culpa é dele. Pois é, mas você também aceitou. Por isso está dividido desse jeito.
Bom, no Salmo 133, deixa eu aqui encaminhar, né, para a gente poder terminar. Hoje eu vou terminar mais cedo. Meia-noite por aí eu termino. Salmo 133 diz assim a palavra do Senhor. No versículo 1: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A senhora conhece esse hino, dona Eliane? Já cantou ele? Já. Deus não erra, dona Eliane. Deus não erra. Ó quão bom, então se prepara. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Passa. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla das suas vestes. Passa. Como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali onde, pastor? Ali onde existe a união, onde existe a unidade, eu, o Senhor, vou ordenar a bênção e a vida por um dia, por uma semana, por um mês, por um ano. Por quanto tempo? Você quer ser abençoado para sempre? Então viva sempre unido, viva sempre em união. Oh, glória. É difícil, eu sei que é difícil. Porque às vezes você não concorda com algumas coisas, divergências de opiniões, e isso e mais aquilo. Mas a unidade, o corpo não pode sofrer por causa disso. Você quer ver uma coisa? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo também de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo para. Deixa eu te explicar isso aqui de uma forma muito simples. O corpo não seria corpo se não existisse nele os membros. E se o corpo está, por exemplo, censurado, com falha, com defeito, se em um corpo está faltando um membro, aquele corpo está com deficiência. Ele está com problema. Só que às vezes nós não enxergamos assim. Por quê? Porque às vezes nós temos a mania, por exemplo, de querer fazer todas as coisas. E de querer, por exemplo, como eu disse, dominar tudo e todos. Entenda algo, o que Deus deu para você, Ele não deu para outro. O que Deus deu para outro, também não deu para você. Vamos começar aqui, por exemplo, olha só, presta atenção. O que Deus deu para o Thales, para ele como dom, para poder tocar violão, não deu para mim. Talvez o que Deus deu para mim como dom de pregar, talvez não deu para ele. Agora, ele precisa de mim? Precisa. Porque ele pode cantar e quem é que vai pregar? Eu vou pregar. Agora, quem é que vai cantar? Quem é que vai tocar? Isso são membros que quando se unem, o corpo se forma. Irmãos, quando a gente entende isso, nós começamos, por exemplo, a olhar com outros olhares. Por quê? Porque sempre Deus vai enviar pessoas. Deus sempre vai trazer, por exemplo, para perto alguém que pode contribuir, alguém que pode ajudar, alguém que pode ser com você, alguém que pode estender os braços para você, as mãos para você. Por quê? Para poder fazer o corpo não ficar, por exemplo, com defeito. O ser humano que possui uma perna apenas, ele já teria dificuldade para se locomover. O corpo está com problema. Ou quer que seja os braços. É por isso que Deus fez dois. Deus sabe de todas as coisas. Ele é perfeito, irmãos. Ele está mostrando, por exemplo, a unidade. Aí nós vamos mais além. Sabe por quê? Porque ele diz assim, ó, os três se formam em um. A parte mais top desse hino é essa, eu gosto. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai. E os três são
O que Deus está falando? Unidade. Por que a gente quer dividir? Por que a gente quer se separar? Por que a gente não aceita, por exemplo, o grupo aumentar? Porque é mais ou menos assim. As pessoas, por exemplo, ao invés de ajudar a crescer, elas ajudam a terminar de acabar com o que tem. Eu até brinquei hoje, por exemplo, durante o dia todo. Primeiro, vou te dar 2 exemplos. Primeiro, nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes, principalmente a gente que está em cima do altar. A gente é formador de opiniões. Esses dias eu estava aqui, domingo passado, e eu saí daqui, o Elides foi me levar. Quando chegamos na metade do caminho, ele falou assim: não, vamos comer alguma coisa? Eu falei: vamos lá no Dom Roxo. Na hora, Deus falou comigo assim, e eu peguei e falei com ele. Ele está aqui que não me deixa mentir, se eu estiver mentindo ele pode falar. Eu falei assim: Elides, vamos ligar para as pessoas que ficaram lá na igreja, por mais que elas são maduras, mas o inimigo pode querer o quê? Tem um lugar que a gente gosta de comer lanche ali, e a gente sempre vai lá no Dom Roxo. O lanche dele é bom e barato, e o atendimento dele também é bom. Então, às vezes, a gente sai daqui e vai lá. Mas eu despedi de todo mundo aqui. Vou embora. Tá bom, pastor, vai embora. Tchau. Aí eu fui lá comer, decidimos na metade do caminho. Eles também poderiam chegar lá. E quando chegasse lá, ia ver quem? Nossa, por que o pastor não chamou a gente? O que o diabo ia colocar na mente deles? Que eu estou, por exemplo, fazendo grupinho. Como às vezes coloca. Na mente de qualquer um. E eu falei para eles: vamos liga lá e pede para eles. Eu não sei para quem não ligou. Foi para você, né? Eu liguei para o Lucas, falei: chama todo mundo que está aí, vem para cá. E o que eles fizeram? Aceitaram e foram para lá. A gente tem que vigiar. Nós temos que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque às vezes você pode provocar, é lógico, de uma forma involuntária, mas às vezes você está provocando o que você quer. Cuidado. É isso que, por exemplo, nós precisamos atender, nós precisamos entender, atender o chamado e entender. Quando a gente atende, nós entendemos aquilo que Deus falou conosco. Porque atender é praticar, é viver o que você ouviu. Sabe, às vezes nós, por exemplo, agimos na contramão. E isso é muito sério, irmãos. Por que é muito sério? Por causa disso aqui, ó. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo, passa. Pois todos nós fomos batizados em quantos espíritos? Quantos? Um espírito. Formando o quê? Um corpo. Diga graças a Deus. Quer judeus, quer gregos, quer servos, servo aqui é no sentido de escravo, quer livres, e todos temos bebido de um. Eu lhe faço uma pergunta, irmãos. Qual é o espírito que você está bebendo dele? Só tem um espírito. O mesmo, por exemplo, que batizou para formar o corpo, é o mesmo que deveria estar alimentando você. Às vezes nós estamos bebendo fora da fonte que é Jesus. E se a fonte for errada, nós iremos nos contaminar. Cuidado. Às vezes querem nos dar de beber algo que não provém de Deus. Às vezes, com a influência que temos, alguém chega perto de nós e fala alguma coisa, e nós, por exemplo, acatamos aquilo que a pessoa falou e começamos a olhar o outro de uma outra forma e de uma outra maneira. O que nós já estamos fazendo? Nós já estamos dividindo. Nós, por exemplo, já estamos dividindo. Isso acontece muito, por exemplo, na igreja. Eu dei um exemplo hoje de manhã. Eu sempre brinco com quem está aqui na frente. Acho que é por isso que as pessoas gostam de sentar lá atrás, né? Eu brinquei hoje, eu falei assim, se tivesse uma cadeira lá na calçada, o povo sentava lá na calçada. Assistia o culto lá debaixo do sol.
E aí, por exemplo, está aqui o Lucas, está aqui com a família dele, o Aguinaldo, está aqui a Dona Estela, sempre eu brinco também com a Dona Estela. E aí, por exemplo, se eu brinco com a Dona Estela, vamos só entender isso aqui, é só um exemplo. Amém, pessoal? Se eu brinco com a Dona Estela, se eu falo com a Dona Estela, aí o Lucas, por exemplo, meu pastor só fala com ela. Ele já começa, por exemplo, o inimigo já trabalha assim. Ele começa, por exemplo, a já olhar ela com um olho diferente. Ou pode ser o Aguinaldo, pode ser qualquer um. Como hoje estava aqui o Santista sofredor, o time dele perdeu hoje de novo. Falei com ele, falei, rapaz, aí o Santista aí, o Edevan, né, a gente sempre brinca com ele. O pastor só fala com o Edivan, o Maurício estava na frente, quando a Dona Estela está hoje, eu brinquei com o Maurício, São Paulino, veio com aquela camiseta do São Paulo, misericórdia. Mas só fala com o Maurício. E o que acontece, por exemplo, sem percebermos, nós deixamos provocar em nós uma divisão. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Bom, por quê? Porque a gente precisa identificar por onde que Jesus está passando. Se eu estou vendo por onde Jesus está passando e eu descobri, irmãos, preste atenção. O corpo não funciona sem membro. Se Deus, por exemplo, começa a usar a Evelyn, e Deus começa a fazer algo extraordinário na vida dela, e ela começa a se destacar dentro da igreja, ainda que Deus não esteja me usando, se eu sou sábio, se eu sou inteligente, eu vou aproximar dela. Sabe para quê? Porque o que Deus está dando a ela, mesmo que Ele não me deu, vai respingar em mim porque eu estou perto. Sabe por que o diabo faz você se afastar, inclusive do seu pastor? Justamente por isso. Para que você não receba o que Deus está fazendo através da vida e do ministério dele. Mas é Deus que me abençoa. Em qual Bíblia está? Mostra para mim. Eu desafio você. Nossa, pastor, vamos levantar aqui uma polêmica. Vamos, eu estou doido para fazer uma polêmica. Pensa num cara que veio disposto hoje para brigar com o capeta, irmão. Calma. Vamos olhar para a Bíblia? Quando Eliseu pediu para Elias porção dobrada do Espírito, quem abençoou Eliseu foi Deus ou foi Elias? Por quê? Porque ele disse assim, quando você me vê subindo, aí você vai ter o que você me pediu. Deus usa pessoas. Ele não passa por cima de algo que ele mesmo estabeleceu. E o que é que ele estabeleceu? Hierarquia. Coloque isso no seu coração. Você está vendo por onde Deus está passando? Se Deus está usando alguém, Deus está abençoando alguém, Deus está, por exemplo, trabalhando na vida de alguém, vai chegar em mim. Mas o que o diabo quer? Afastar, dividir ou separar. Meu irmão, você vai voltar quarta? Vai? Para de ser bobo. Não é por interesse, porque senão também você não recebe nada. Mas esteja perto de alguém que pode te oferecer algo. Sabe por quê? Se você anda com alguém que é pessimista, você vai ficar do mesmo jeito. Se você anda com quem tem maldade no coração, você vai se tornar igual a ela. Se você anda com alguém que é negativo, você também vai falar o que é negativo. Agora, se você anda com quem tem fé, você também vai ser, é lógico, só para brincadeira, você vai ser enfesado. Você vai ter fé também. Agora você fica. Sabe o que o diabo coloca? Ciúme e em outros casos, sabe o que ele faz? Inveja, porque eu queria ser o que a pessoa está sendo. Só que Deus não está me dando. Ele sabe para quem ele dá. Mas pelo menos se você ficar perto, você vai ter um pouquinho. Já viu aquelas pessoas que chegam com brincadeira e falam assim, já viu? Ou seja, me dá um pouquinho disso aí. Pois é isso aí que você tem que fazer.
E às vezes nós entendemos errado, queremos se afastar, queremos ir para longe. Não, irmão, irmão, pelo amor de Deus, eu estou aprendendo tanto com o meu pastor, e sempre que eu tenho oportunidade, eu estou perto dele, eu vou jogar bola com ele, eu fico perto, irmão, tudo que ele fala eu fico aqui, ó. Eu não abro a minha boca, irmão, sou louco, sou ignorante perto do que ele sabe. Eu chego perto e fico aqui, ó, e ele falando, e eu só aqui, ó, captei a vossa mensagem. Sou bobo, irmão, ele está léguas e léguas na minha frente. Eu vou encostar no cara. É isso. Vou ter inveja porque ele sabe e porque eu não sei. Não, eu vou encostar nele porque Deus vai me dar também. É essa união, é nessa unidade que a gente precisa estabelecer entre nós, porque é desta forma que Deus vai nos abençoar. Do versículo 13, cuidado para que você não esteja bebendo de um outro espírito, viu? Ou de outra fonte. Aí no versículo 14 diz assim, ó: porque também o corpo não é um só membro, mas o corpo é feito por muitos. Então, ou seja, irmãos, presta atenção, quando Ananias e Safira chegou a tal ponto de pensar que eles, por exemplo, não precisavam, de certa forma, no servir a Deus, ser completos na sua dedicação, foi aí que eles colocaram em jogo o corpo, porque outrora a igreja de Atos, no capítulo 3 e no capítulo 4, eles tinham tudo em comum. Ou seja, era um. Ananias, quando quis se separar, ele insurgiu-se contra a verdadeira sabedoria. Quando foi devolver a sua fidelidade, ele não devolveu na totalidade. Ele separou uma parte para si e ele acabou morrendo. O que se separa vai morrer, irmão. Está morrendo já, está morto já, está ali, já, mas ele não vê. Ananias tinha convicção que o que ele estava fazendo era certo. Às vezes, lembra dos pensamentos? Às vezes é o pensamento. Para nós estamos corretos, mas Deus está nos abominando o que nós estamos fazendo. Para finalizar, 1 Coríntios 4, 6, eu finalizo aqui. 1 Coríntios 4, 6 diz assim, ó, isso aqui é muito forte. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo. Acredito eu que eles deveriam ter passado por essa situação. Pelo menos eu entendo, na minha ignorância, é isso que eles estão dizendo. Eu apliquei por semelhança, por causa de mim e por causa de Apolo. Mas eu fiz isso por amor de vós. Paulo está falando, eu fiz isso porque eu amo vocês. E o que é que Paulo fez? Aí ele diz, para que em nós, aprendais a não ir além do que, igreja? Todas as vezes que você ultrapassa os limites, você vai ter problema. Qual o limite? O que Deus estabeleceu. Qual que é o limite que Deus estabelece para nós hoje? Tenha unidade, una-se, tenha união. Se você passar por cima, você vai ter problema. O que abre a cova, nela cairá. E o que romper o muro, a cobra o morderá. São limites que Deus impôs, para que a gente possa ter, por exemplo, um limite. Nós não podemos fazer o que queremos. Mas muitas vezes não é assim que pensamos e saímos por aí achando que podemos fazer qualquer coisa. Ele disse, aprendais a não ir além do que está escrito. E por que Paulo falou? Porque ele amava o seu povo. Irmãos, eu não teria o porquê, por exemplo, exortar a minha igreja, repreender a minha igreja, quando necessário fosse, se eu não amasse vocês. Lembra que eu disse há um tempo atrás, o seu pecado não me atinge, o meu também não atinge você. Agora, por que eu implico com isso? Poderia deixar você se rebentar todinho, poderia deixar você se lascar todinho, mas eu faço por amor. E quando eu vejo, por exemplo, situações tais
como a que eu expliquei e como nós estamos lendo, me causa uma tristeza, porque eu sei que vai ter problema. E aí você precisa, por exemplo, com a sabedoria que Deus tem dado, mostrar, tentar abrir os olhos da pessoa com uma palavra. Por quê? Porque o que convence não é o pastor, não é o ser humano, é o Espírito Santo de Deus. E ele está no meio da pregação. Por isso ele disse, gente, vocês precisam aprender, se precisamos aprender, porque a gente não sabe, a gente quer passar por cima das rodas, queremos andar sem capacete, queremos andar sem cinto, queremos andar com 6 dentro do carro, só que o carro foi colocado para 5, não é para 6, então compra um que tem 6 ou 7 lugares, o seu é 5, anda com 5. Mas queremos fazer o que não nos foi ordenado a fazer. Como que o ser humano, por exemplo, age desta maneira? Engraçado, nós precisamos aprender a não ir além daquilo que está o quê? Daquilo que está escrito. Não vos ensoberbecendo a favor de um contra o quê? O orgulho. Quando nós permitimos ele fazer parte da nossa vida, o que a gente, por exemplo, vai como atitude fazer a partir daí, é justamente por orgulho jogar um contra o outro. Nós sabemos da onde se originou o orgulho, a soberba, a vaidade. Nós sabemos da onde veio. Cuidado. Olhe para aquilo que está escrito. Preste atenção na palavra de Deus. Não passe por cima daquilo que Deus estabeleceu. É união? É unidade? É ajuntar? É. Então faça. Se tem, por exemplo, atitude como essa que não esteja sendo feita, onde você esteja, você deve provocar isso. Como, pastor? Exemplo para a gente fazer a oração. A Bíblia diz que nós somos pacificadores. Promovemos a paz. E através da paz vem a união, através da paz vem a unidade. Alguém falou mal de outra pessoa para você? Não olhe aquele a quem foi falado mal com maus olhos, não. Essa pessoa que está falando mal para você, ela quer colocar você em separação. A primeira coisa que ela quer separar é você de Deus, porque Isaías, no capítulo 59, disse: as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Quando você aceita suborno contra o inocente, você fica separado primeiro do Senhor. Será que às vezes você não precisa olhar para si mesmo e, por exemplo, até pedir perdão para Deus? Porque às vezes você tem aceitado suborno contra o inocente. Isso é muito sério. Tem pessoas que, por exemplo, nunca conversaram comigo. Nunca. Mas de uma forma, se não fosse cômico, seria trágico. Mas querem ver o capeta, talvez, e preferem ver ele do que se deparar comigo. E por isso se separam. Aí eu te pergunto, será que Deus não está fazendo nada? Ou será que Deus não queria, por exemplo, através do meu ministério, ajudar aquela pessoa? Mas o diabo sabe, o diabo já tirou de perto. Porque olha só, quem é que ficou, por exemplo, do lado do meu ministério, quando eu aqui cheguei, que não foi abençoado por aquilo que eu tenho dito há mais de um ano? Agora, quem foi embora, quem se separou, quem insurgiu-se contra a verdade, olhe para a vida das pessoas. Inclusive alguns que estavam no nosso meio e que preferiram sair, hoje estão pregando contra o dízimo. Hoje estão dizendo que dízimo
não é mais a 10ª parte. Que dízimo você deve dar o que você quer. Hoje, essas pessoas estão, por exemplo, pregando até contra a Santa Ceia do Senhor. Porque resolveram se separar. Essas pessoas hoje estão pregando e procurando, por exemplo, igrejas. Estão conhecendo diversas igrejas. Sabe para quê? Para saber qual igreja vai se encaixar com o perfil delas. E por que isso aconteceu? Porque se separaram. Coloque isso no seu coração. Quando você, por exemplo, tiver algo contra alguém, é aquela pessoa que vai te ajudar. Eu estou aprendendo muitas coisas. E uma delas é, quando você não quer algo, é aquilo que é o seu chamado, é aquilo que Deus vai dar para você aprender. Vamos fazer. Como, por exemplo, aconteceu comigo, já contei isso aqui para vocês. Antes de me converter, eu assistia um pastor pela televisão da nossa igreja. Eu não ia na igreja. Minha mãe ia e falava dele. E eu assistia pela televisão. Eu tinha ódio daquele cara, mas eu nunca tinha conversado com ele. Mas eu não gostava dele. Por que eu não gostava? Porque o diabo estava em mim, nele estava a luz. E não só por isso. Porque o diabo também sabia que ele seria usado para me colocar no ministério, para ganhar a minha vida para Jesus, como ganhou. Mas o que eu tinha com ele? Eu tinha raiva. Nunca tinha visto, só pela TV. Talvez você está com raiva de mim. Fica não, dona Estela. Estou brincando. É assim que o diabo faz. Coloca algo no nosso coração contra alguém. E a gente resiste, sabe? E somos nós que tardamos a bênção de Deus de chegar ao nosso favor. Em regra, esta pessoa é que vai te ajudar. Tem algo nesta pessoa que Deus deu a ela para dar a você, mas às vezes você está resistindo. Ei, por que você se afastou? Por que você está longe? Quem é que te mandou para longe? Volte para perto, esteja perto, e Deus vai fazer o que Ele quer fazer. E o que Ele tem para você, Ele não vai dar para ninguém. Você pode ficar sem, mas para outro Ele não vai dar. Se aproxime, esteja perto, principalmente de Deus. E depois vai existir inúmeros Elias, que tem uma capa e uma porção dobrada para dar a você. Quem entendeu, diga amém.